Paz, igreja. Amém. Sempre vou falar, para mim é muito difícil estar aqui, mas amém. Né? Amém. Se assim deve insistir tanto, mas amém. Eu quero falar hoje, vou dar um tema para a minha oportunidade. Planos de Deus. Eu quero ler primeiro lá em Provérbios 19, 21. Muitos são os planos do coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Tem uma versão que é versão fácil de ler, que eu baixei uma Bíblia no celular, que ela fala assim: as pessoas têm muitos planos, mas eles só se tornarão realidade se o Senhor quiser. E também quero ler lá em Jeremias 29, 11. Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança em um futuro. Aleluia. Nós, seres humanos, temos muitos planos. Temos planos de, por exemplo, jovens têm planos de casar, tem plano de constituir família, tem planos, eu, por exemplo, de arrumar um emprego. Graças a Deus eu arrumei um. Mas nós temos planos. Mas a pergunta é: será que esses planos estão de acordo com o do Senhor? Será que eu estou disposta a seguir os planos do Senhor? Às vezes a gente fala: Senhor, faça o teu querer em mim. Senhor, faça a tua vontade. Senhor, enfim, faça a tua vontade em mim. Mas será que na hora que Deus vai fazer a vontade, será que a gente quer a vontade de Deus? Será que a gente está disposto a ir a seguir os planos, seguir a vontade do Senhor? Por exemplo, isso acontece muito com jovens. Por exemplo, você ora por uma pessoa, você está gostando de uma pessoa, você vai lá e ora por ela. Aí Deus fala assim: não inventa. Não inventa porque, não dá. Você fala: mas Senhor, eu gosto tanto dessa pessoa, mas não dá. É o demônio, certeza que o demônio está falando isso. Mas não é para você, entendeu? Deus tem planos para cada um. Igual falaram que a gente não tem que se comparar com as pessoas. Por exemplo, tem gente que tem planos diferentes. Tem gente que está mais à frente que eu. E eu tenho que me comparar. Por exemplo, minha irmã com 16 anos já trabalhava. Minha irmã com 21 casou. Mas esse foi os planos do Senhor para ela. E os meus planos? Que o Senhor quer trazer para mim? Entendeu? Será que eu estou disposta a isso? Será que eu estou disposta a seguir os planos de Deus? Por exemplo, às vezes eu falo que eu quero ser pastora, mas será que isso Deus quer isso pra mim? É forte. Será que Deus quer eu como pastora ou será que Deus quer eu como música mesmo? Ou quer eu como, por exemplo, uma missionária, sei lá. Entendeu? Será que eu estou disposta a seguir os planos de Deus? Por exemplo, você, será que Deus falasse assim pra você hoje? Larga seu emprego, você ganha 5 pau por mês. Larga seu emprego e vem fazer missão. Vou te mandar pra fora ou vai fazer missão no seu bairro. Quero que você mergulhe aí, entendeu? Vai, porque eu tenho muitas aulas pra você. Quero que você ganhe elas. Será que você está disposto a perder o seu emprego, a largar o seu emprego para seguir o que Deus quer? Deus, mas eu vou passar fome. Mas eu estou falando que é para você ir. Se eu estou falando para você ir, eu vou te sustentar. Esses dias, essa semana, tinha acabado de chegar da escola, foi na terça-feira. Aí, deu na minha telha de fazer comida. Eu falei: vou fazer comida. Estou com vontade de comer e fazer comida. E lá fui fazer um arroz e tal. Estou mexendo no TikTok, fazendo arroz e TikTok. Aí, passou uma mulher que ela falou assim, de um ocorrido com ela. Que ela estava no trabalho dela, que ela ganhava muito bem. E ela sentiu de ir no banheiro orar. Foi no banheiro orar e Deus falou assim pra ela: larga seu emprego, para que você largue hoje seu emprego. Porque eu tenho um plano maior para você.
Aí ela, mas Senhor, larga seu emprego. Só larga. Porque você vai perder a bênção. Larga. Aí ela ficou assim, meu Deus, eu ganho tão bem. E na infância dela, ela passou de casa por casa. Tipo, os pais dela não podiam, tinha problemas. Ela fala assim que ela morava dentro de uma mochila. Que cada semana ela estava na casa de alguém. E aí ela falou, mas Senhor, eu acabei de me estabilizar. O Senhor quer que eu largue meu emprego, meu sustento. Larga, só larga. Aí ela foi lá e largou. Ela falou, mas como eu vou falar isso pro meu marido? Que eu larguei o meu emprego. Ela chegou em casa, ela falou, amor, tenho que falar um negócio pra você. Aí, você largou seu emprego, né? Aí ela falou assim, não acredito nisso, Senhor. E ela não tinha falado com ele o dia inteiro. E ela largou. E Deus está fazendo uma obra linda com ela na parte de missão. E ela continua indo, vivendo dentro de uma mochila, de casa em casa. Ah, irmã, você está fazendo missão? Dorme lá em casa, passa a semana lá em casa, que eu vou pagar tudo para você. É assim a vida dela. E ela está vivendo o momento mais lindo da vida dela. Então, será que eu estou disposta? Será que você está disposto a largar tudo e seguir os planos de Deus? Será que eu estou disposta a largar meus planos e falar, não quero meus planos, quero os planos de Deus? Igual diz na palavra, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Tudo que vem dele é bom, tudo que vem dele é perfeito. Então, fica a reflexão. Será que eu estou disposto? Será que o que eu canto é verdade? Será que eu estou disposto mesmo a largar tudo por Deus? Meu Deus. E é isso. Amém. Obrigada. E vai se soltando, e vai se soltando. Você vê. Glória a Deus. Vamos agora adorar o Senhor comigo com as nossas ofertas, os nossos dízimos. Enquanto isso, os jovens vão voltar aqui para cantar então mais um pouco. Amém? Se você então trouxe algo para a casa do Senhor nessa noite, quer ofertar ao Senhor, oferte em nome de Jesus com alegria, com aquilo que Deus vai colocar no seu coração, dentro das suas possibilidades, em nome de Jesus. Nós estaremos orando por isso. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos, Senhor, por cada oferta, Jesus. Que o Senhor tem tocado no coração das pessoas para ofertar aqui nessa noite. Jesus, muitos também já ofertaram durante a semana, mas nós sempre oramos ao Senhor também, Senhor, por essa questão, Jesus, que é o mantimento da Tua obra, Senhor. Nós só estamos aqui porque o Senhor tem levantado pessoas que ajudam, Senhor, todos os meses a pagar, meu Deus, o aluguel dessa igreja, a luz, a água. Então oramos ao Senhor, meu Deus, pedindo que o Senhor abençoe, Senhor, grandemente a vida dos dizimistas, dos ofertantes, meu Deus, para que eles possam continuar ajudando na Tua casa, ajudar também as pessoas. Meu Deus, que o Senhor receba cada oferta que estará sendo entregue agora. E a pessoa que ela não tem condições, meu Deus, que o Senhor possa dar condições para ela, para que ela possa ofertar na Tua casa. Nós te louvamos, Senhor, de todo o coração e agradecemos ao Senhor pela nossa fonte de renda. E aquele que ainda não tem uma fonte de renda, que o Senhor possa abrir uma porta, Senhor. É o que nós pedimos a Ti em nome de Jesus. Amém. Espírito
Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Milagres podem existir. Teu Espírito está aqui. As evidências surgirão. Teu Espírito está aqui. Nós vamos ficar de pé. Vamos louvar o Deus conosco. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Está cercado de toda glória, e a frente está onde você está. Sua voz ecoa sobre a terra e céus, e tudo que há em mim.
Aleluia. Quando todos papás do Senhor, amém? Estamos felizes mais uma vez estar na casa do nosso Pai. Adriane, minha cara. Vamos orar pela Adriane. Ela irá nos transmitir aquilo que Deus preparou para falar aos nossos corações esta noite. Vamos colocar de pé, irmãos, vamos fazer essa oração. Nossos corações possam estar abertos para receber a palavra do Senhor, amém? Jesus querido, Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, Senhor, mais uma vez. Te agradecemos pela tua graça e a tua misericórdia infinita, Senhor. Apresentamos a tua filha em tuas mãos, Jesus. Continua usando, Senhor, assim como o Senhor já tem usado. Fala com a tua igreja, fala aos nossos corações aquilo que precisamos ouvir, Senhor, e não aquilo que queremos ouvir. Que nossos corações possam estar abertos, Senhor, para receber a tua palavra. E que aquilo que ouvimos nós possamos colocar em prática em nossas vidas, ó Deus. Que a tua palavra, Senhor, possa falar a cada coração, Jesus. Usa a tua filha como o Senhor nunca usou, ó Deus. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo, ó Deus. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Pessoal da igreja, com a paz do Senhor, amém? Amém. Irmãos, antes de nós lermos, no livro de Gênesis, amém? Capítulo 37. Glória a Jesus. O Senhor estava me tocando ali, irmãos. Meu Deus. E não precisa não. Glória a Deus. Quantas vezes nós falamos para o Espírito Santo vir? Acho que não dá nem para contar, né? Quantas vezes nós já clamamos pelo Senhor. E quantas vezes nós falamos, Espírito Santo, vem sobre a minha vida. Espírito Santo, trabalha sobre a minha casa. Espírito Santo, transforma. Aonde eu não posso ir, toca, Espírito Santo, faz. Faz, Senhor, na minha vida. Quantas vezes nós não oramos dessa forma? Mas quantas vezes o Espírito Santo quis falar comigo e com você, e nós simplesmente endurecemos o nosso coração? Muitas vezes, o Senhor, Ele quer nos chamar para viver algo novo da parte dEle, mas nós endurecemos o nosso coração. Então, irmãos, que nesse momento você possa quebrantar, porque Deus, Ele já tocou. Deus, Ele já derramou a presença. Deus, Ele já se mostrou aqui neste lugar. Só que se você ainda não sentiu, quebranta o coração. Deixa o Senhor falar com você. Eu tenho certeza que se você segurar a palavra, todas as palavras que o Senhor já disse aqui, você não vai sair da mesma forma com que você entrou. Porque a palavra de Deus, ela é uma ferramenta poderosa para a nossa vida. Então, que nós possamos tomar posse dessa palavra. Eu vou ler rapidamente no livro de Gênesis, que diz assim, 37. E Jacó habitou em terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Essas são as gerações de Jacó. Sendo José, de 17 anos, apacentava as ovelhas com seus irmãos. Estava este mancebo com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia má fama deles a seu pai. Israel amava José mais do que todos os filhos, porque era o filho da sua velhice, e lhe fez uma túnica de várias cores. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai amava mais do que todos os seus irmãos, aborreceram-no e não podiam falar com ele pacificamente. Amém? Os irmãos podem sentar? Glória a Jesus. José, ele era um jovem muito obediente. Quando seu pai falava vai, ele ia. Quando seu pai pedia, ele fazia. José é um exemplo de obediência. Mas nem sempre quando nós obedecemos a Deus, nós temos bom resultado com as coisas que estão acontecendo ao nosso redor. E o Senhor, Ele estava me tocando sobre a nossa caminhada. O Senhor nos chamou para caminhar com Ele. Jesus, Ele disse assim, toma a cruz, negue-se a si mesmo e me siga. E nós decidimos seguir a Ele em algum momento da nossa vida. Mas com o tempo, irmãos, nós cansamos de caminhar. Com o tempo as coisas começam a se tornar difíceis para nós. Acontece, nós somos seres humanos, isso é natural.
Mas nós precisamos entender que o nosso Pai, Ele está presente. Porque José foi um menino que teve sonhos, e sonhos dados por Deus. Já foi dito aqui hoje, Deus tem planos maiores que os nossos. E os planos de Deus, eles são bons. É perfeito, é agradável a vontade de Deus. Mas às vezes Deus, Ele nos dá sonhos, mas durante a caminhada nós cansamos. Mas Senhor, por que as calúnias? Mas Senhor, por que me deixam de lado? Mas Senhor, por que as pessoas não gostam de mim? Eu só estou obedecendo. Essa é a vida do jovem cristão. Essa é a vida do cristão. Quando nós decidimos seguir a Cristo, negar a nossa carne e obedecer o Senhor, as coisas começam a ser difíceis. E Jesus, Ele disse em Mateus 23, não seja como os fariseus. Sim, obedeçam a palavra que eles estão pregando, mas não façam o que eles fazem. E hoje o que nós mais vemos são pessoas que sim, iniciaram com Cristo, mas com o tempo começaram a carregar uma palavra vazia, e não a carregar uma palavra de vida, e não carregar uma palavra de vitória e as boas novas do Senhor. E nós podemos ver porque Jesus, Ele fala sobre os fariseus. E Ele diz assim: não seja como os fariseus. Os fariseus, eles podem conhecer a palavra, mas eles não obedecem a palavra. Os fariseus, eles colocam um peso pesado sobre as costas das pessoas, eles não dão ajuda para as pessoas carregarem. Então não seja, irmão, fariseu, não esqueça da palavra, do sonho, da promessa poderosa que Deus te prometeu. Não deixe para trás. José, ele foi vendido como escravo depois de que Deus revelou os sonhos que tinha para ele. José, ele foi caluniado depois de que Deus havia revelado os sonhos que ele tinha para a vida de José. E não é diferente na nossa vida. Às vezes Deus vai mostrar o sonho, Deus vai mostrar o projeto, mas nós temos que passar por um processo até alcançar as bênçãos do Senhor. Então, no meio desse processo, Deus, Ele me chamou hoje para não me perder. Não se perca. Irmão, não se perca. Quando a palavra de Deus diz que haverá um clamor e as pessoas vão ouvir, aí vem o noivo. Não se perca. Escute, porque é a voz do Espírito Santo que clama no meio da igreja. Aí vem o noivo. Não deixe que o Senhor vá e você fique, irmão. Não deixe. Não torne uma palavra viva apenas uma rezinha, apenas alguma coisa que você lê um dia, uma palavra bonita. Não, não, essa palavra é viva. Essa palavra é eficaz. E os planos que Deus, Ele decretou sobre a mim, sobre a tua vida, são planos de bem. São planos bons. Então não vamos nos perder. Embora nós olhamos a caminhada de José, muitas coisas aconteceram, mas Deus sempre estava com José. Houve um momento e vários momentos que ele poderia simplesmente esquecer. Ah não, eu já fui tirado da minha família, eu fui vendido como escravo, estou num lugar onde eu não conheço, as pessoas estão me caluniando porque eu fui fiel ao Senhor, porque eu fui fiel ao Deus que eu conheço. Mas ele não se perdeu. Ele continuou servindo e Deus continuou com José. Então, irmãos, no meio da caminhada, não se perca. No meio da caminhada, não se desvie. No meio da caminhada, não desista. Porque o Deus, Ele tem planos para a nossa vida e nós temos que ser obedientes para alcançar os planos e os projetos de Deus. Deus, Ele tem muitas coisas a revelar, mas depende da nossa perseverança na presença dEle. É uma palavra bem simples, bem breve. Mas, irmãos, não se esqueçam do que Deus, Ele está falando com você. Não esqueça as pessoas que Deus já trouxe para falar com você. Que Ele tem um plano na sua vida. Que Ele é um Deus vivo. Que Ele é um Deus que está aqui. Que Ele é um Deus que faz milagres. Não seja como os fariseus que ficam dentro do templo pregando, mas não creem que Deus, Ele é realmente poderoso para fazer. Tinha um coxo que ficava na porta do templo, mas depois que ele recebeu o milagre, ele entrou saltando de alegria. Os fariseus olhavam uns para os outros e falavam: mas como isso aconteceu?
É muito fácil pregar um Deus que abre o mar vermelho, mas é difícil a gente profetizar que Deus vai fazer alguma coisa. Ou nós cremos até o final que Deus ele pode reverter toda e qualquer situação. Porque nós somos falhos. Nós somos falhos. Mas aquele que nós servirmos não é falho. Então que nós possamos carregar a palavra do Senhor. Que nós possamos carregar e cultivar a presença de Deus. Porque quando nós viemos aqui, nós se enchemos dele. Que nós possamos sair e cultivar a presença que está dentro de nós. Que nós possamos sair e entender que a palavra de Deus é a espada do Espírito para toda e qualquer situação da nossa vida. Mas está difícil, mas Ele estará comigo até a consumação do século. Ah, mas eu não sei o que fazer. Deus tem uma direção para a minha vida, desde que eu me proste, desde que eu busque ao Senhor. Porque pouco é falado sobre arrependimento, irmãos. Pouco é falado sobre pessoas que se derramam inteiramente, verdadeiramente na presença de Deus. Jesus disse que quando Ele voltasse, Ele procuraria os verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então, por favor, não se perca. Por favor, não deixe que a essência, que a presença, que o poder de Deus saia da sua vida por nada. Nós vamos cair sim, mas Deus, Ele pode nos levantar, não se esqueça disso. Nós somos falhos, mas nós temos que crer que Deus Ele vai fazer o sobrenatural sobre a nossa vida, e Ele faz. Não se esqueça, não deixe que Satanás sopre no seu ouvido. Não vá para a presença. Você não é digno na presença. Não busca o Senhor. Não vai para o culto hoje. Fica aí que é melhor. Não deixe que essas mentiras elas estejam na sua vida. Não deixe. Porque a própria palavra é um exemplo do amor de Deus. Nós vemos o amor dele desde o início até o fim da Bíblia. Então carregue este amor, entenda que nada pode nos separar do amor de Deus. Só nós mesmos. Então não se detenha. Quando o Espírito Santo tocar no seu coração, não deixe de clamar, não deixe de orar, não deixe de se humilhar. Quando estiver difícil, não deixe o Espírito Santo, mas corra para Ele. Quando você errar, corra para os pés do Senhor. Seja obediente, porque aqueles que são obedientes alcançam sim a provisão do Senhor. Aqueles que são obedientes, aonde Ele vai, Ele é abençoado. Os que são obedientes vão colher aonde não plantaram, porque Deus é Deus. Então quando Deus Ele falar com você, não endureça o seu coração. Não seja como os fariseus. Ah, eu conheço a Torá todinha, eu já sei tudo que Deus fez. Não pare com isso, irmãos. Deus sempre tem algo novo para revelar. O Senhor Jesus, Ele enviou o Espírito Santo para a nossa vida. E por meio do Espírito Santo nós aprendemos quem é o Senhor. Nós aprendemos qual é a vontade de Deus. Por meio do Espírito Santo nós conseguimos enxergar o que o nosso olho físico não enxerga, que é o sobrenatural que Deus tem para revelar para a nossa vida. Então seja justo perante Deus. Falamos aqui hoje também sobre Noé, era um homem justo. Deus Ele olhou para toda a terra e Ele enxergou um homem que o servia. Então nessa caminhada onde você ora, você busca e você luta para a sua família todos serem salvos, não desista. Continue orando, como nós já falamos e o Senhor confirmou, Deus não se atrasa. Ele vem no tempo certo. Deus, Ele está no controle. E uma vez eu escutei, quem não tem o controle fica preocupado, mas o Senhor, Ele tem o controle. Então não vamos se preocupar. Ah não, mas Deus está virando tudo de cabeça para baixo. Entre em oração, pede uma direção. Pergunta ao Senhor, Senhor, o que eu tenho que fazer agora? Porque o papel que Deus faz na nossa vida, Ele é integral, Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Nós não temos que chegar em Deus e cobrar, Senhor, por que o Senhor não está fazendo isso na minha vida? Senhor, o Senhor não abriu o mar vermelho, porque o Senhor não está salvando? Senhor, o Senhor quebrantou o coração de Paulo, porque o Senhor não está quebrantando? Não é assim, calma. Calma. Vamos pedir sim para o Senhor fazer, mas nós vamos ter fé que Ele vai fazer no tempo certo, que o Senhor vai libertar no tempo certo, que o Senhor vai tocar no tempo certo, porque Ele é um Deus soberano e sobre tudo e todos. Deus, Ele não depende de tempo para agir, irmãos.
Não é porque Deus que está em silêncio, Ele não está trabalhando. Ele está trabalhando sim, acalma. Às vezes Deus, Ele dá uma direção para as nossas vidas e nós estamos indo conforme a direção de Deus, ou conforme o querer de Deus, como assim foi com José. Mas Deus, Ele está trabalhando. Não pense, não é só porque Deus não chegou agora com a resposta, o Espírito Santo desceu e falou agora, que as coisas não estão acontecendo sim. Não se engane, não se afaste de Deus, porque Ele tem muitas coisas para fazer e Ele tem muitas coisas para revelar. Não esqueça, você é o livro que o mundo está lendo. Mostre fé. Você é a carta de Deus para os homens. Mostre esperança, porque você carrega dentro de você um Deus que vive. Você tem um Deus do seu lado que Ele é real, que Ele está com você e Ele é poderoso para fazer infinitamente mais. Então não se prostre diante das situações, se prostre diante de Deus. Não chore diante das coisas, mas chore nos pés do Senhor. O Senhor, Ele quer te ouvir. Quando Ana estava orando, pedindo um filho a Deus, muitas pessoas não conseguiam compreender. O profeta até chegou a dizer que ela estava bêbada, embriagada. Mas não, irmãos, ela estava se derramando diante de Deus. Embora muitas pessoas possam não entender o milagre que você almeja, o Senhor, Ele compreende. O Senhor, Ele sabe qual é a necessidade do seu coração. O Senhor sabe qual é o seu limite. Não pense que o Senhor não sabe. Não pense, eu não aguento. Aguenta sim. Porque Ele é o Deus que vai te dar estrutura. Ele é o Deus que vai te capacitar. E o processo vai te preparar para o melhor de Deus. Então entenda, por favor, irmãos, entendam, como o apóstolo Paulo diz, que nós temos que buscar entender qual é a vontade de Deus. Busque entender qual é a vontade de Deus. Busque entender quais são os dons que o Senhor tem para você. Deus tem dons para nos derramar sobre a nossa vida. Deus tem muita coisa para fazer, irmãos. Não é pouquinha coisa não. Então que nós possamos buscar os dons, que nós possamos buscar o céu, que nós possamos buscar viver verdadeiramente o Evangelho do Senhor. Ele fala, vocês que se dizem espirituais também andem em espírito. Não anda de qualquer jeito não, irmão. Anda cheio do Espírito Santo. Anda carregando a presença e a comunhão com o céu. Porque aquele que é ligado com o céu, irmãos, pode acontecer o que acontecer, mas ele sempre tem uma direção de Deus. Quem é ligado com o céu não é a pessoa que apenas fala de Deus, mas é a pessoa que em alguns momentos é a boca de Deus. As pessoas que são ligadas no céu, elas carregam um brilho diferente. Carregue a presença. Esteja ligado com o Senhor. Ele falou que não habitaria mais em templo feito por mãos humanas. Ele falou que habitaria em nós. Limpe a sua casa. O Senhor Jesus diz também em Mateus 23 que os fariseus são hipócritas, porque eles limpam o exterior, mas eles não querem limpar o interior. Então, por favor, se prostre diante do Senhor, busque ao Senhor, busque ser obediente. E no meio desse processo onde Deus está te levando, se prostre, clame a Ele. Peça para que Ele venha purificar a sua alma. Peça para que Ele venha derramar a presença dEle sobre você. Porque a palavra diz que nós somos inteiramente felizes quando nós estamos com Jesus. Então, sem Jesus não dá. Sem Jesus nós não somos inteiramente felizes. Nós podemos ter um bom trabalho, nós podemos ter uma família que é abençoada, mas nós não seremos totalmente felizes. O que nos faz felizes é a presença de Deus. E é uma alegria que vai nos conduzir para a eternidade. Então busque aquilo que é eterno de Deus para a sua vida. Busque os tesouros do céu e não os tesouros da terra. E não se apegue com as coisas que estão aqui, irmãos. Se apegue com as coisas que estão lá. Se apegue com os planos e com os projetos que Deus Ele tem para mim e para a tua vida. Então, irmãos, essa é a palavra que o Senhor Ele ministrou no meu coração.
Que nós possamos carregar a palavra que é viva, que é eficaz. Que nós possamos entender que o processo é necessário, mas que Jesus, Ele está conosco todos os dias. E o silêncio de Deus não é sinônimo que Ele não está trabalhando, não esqueça disso, Ele está trabalhando. Mas a sua obediência é aquilo que vai garantir que os planos do Senhor se concretizem sobre a sua vida. Então seja como José. Embora muitas pessoas não gostem, ou embora muitas pessoas sejam como os fariseus, não precisa disso, não precisa daquilo. Não, irmãos, continue se prostrando, continue buscando, continue vivendo uma vida viva com o Senhor. E não uma vida morta, de apenas eu conheço Deus e tá bom. Não, Deus tem mais do que isso. Viva os planos e os projetos de Deus. E não endureça, escute isso mais uma vez, não endureça o seu coração quando o Espírito Santo falar com você. Quando você sentir vontade de orar, vá orar. Quando você sentir vontade de ler a palavra, leia a palavra. Não endureça o seu coração e seja obediente, porque Deus, Ele vai fazer grandes coisas. Amém? Aplauda o Senhor Jesus. Irmãos, coloquem de pé para nós adorarmos o Senhor. Vamos orar ao Senhor. Querido Deus e eterno Pai, toma, Senhor Jesus, mais uma vez a vida, meu Pai, da Tua igreja. O Teu povo está aqui hoje, Senhor. Oh Pai, que o Senhor possa cada dia, Senhor, fazer a Tua obra em nossas vidas. Que o Teu nome ele possa ser glorificado e exaltado. Que a cada dia nós possamos entender qual é a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor para nós. Que as Suas palavras, meu Pai, elas venham frutificar, meu Pai, em nossos corações. Que essa semente, meu Pai, que foi plantada e as demais, elas possam crescer, Senhor, em nossa vida. Que a cada dia, meu Pai, nós possamos entender e viver os Teus planos e os Teus projetos. Que o Seu nome possa ser, meu Pai, exaltado e engrandecido. E que os Seus filhos possam ser a cada dia mais renovados, meu Pai, em Tua presença. Amém. Glória a Deus. Os planos de Deus, ninguém
a todos. Queridos irmãos, estamos chegando ao término do nosso trabalho. Nós vamos fazer uma breve oração. Logo após, sermos trabalhando com Jesus. Amém? Queridos, nesta noite, entrou alguém aqui neste lugar que ouviu a palavra de Deus, que sofreu fortemente ao teu coração. E você não se decidiu para Cristo ainda. Jesus, ele não é uma religião. Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. João 3,16 diz que Deus ele amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho único, Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus, ele é a porta. Jesus, ele é o pão da vida. Jesus, ele é a resposta para o teu sofrimento e para a tua dor. Nós não pregamos religião, e sim Jesus Cristo, Filho de Deus, que ele é uma pessoa dotada de total personalidade, sendo Deus, Criador dos céus e da terra. Se tem alguém nesta noite que quer entregar a sua vida a Cristo, até mesmo se reconciliar com o Senhor Jesus, vem aqui à frente. Nós iremos orar por você e com certeza Jesus Cristo irá te garantir a vitória. Está bem nessa noite, em nome de Jesus? Glória a Deus. Se não tem, está orando pela missa apostólica. Pastor Davi Alencar, por favor, meu pastor, orar. Oremos a Deus. Senhor, meu Deus e Pai, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, ó Deus poderoso, te agradecemos, ó Deus, pela tua bondade, Senhor, pelo teu amor, pela tua misericórdia, ó Deus, para conosco neste lugar, ó Pai, pelos louvores entoados para a tua grandeza e teu nome, Senhor, pela palavra ministrada em nossos corações, ó Deus, vive sublime, Pai. Te agradecemos, ó Pai, por este momento singular, por este momento ímpar, Senhor. Pai, Santo, na tua igreja, em tuas mãos, espera teu povo em Pai para nossos lares nesta hora, Senhor. Pedimos, ó Deus, nesta noite, o teu amparo, Senhor, a tua fortaleza, a tua proteção, Pai. Nos dê uma semana de bênção e vitória, Senhor. Seja conosco, ó Pai. Quando colocamos os nossos pés, ó Pai, dê vitória. Quando nos colocamos as nossas mãos, Senhor, dê vitória. Porque nós pensamos e cogitamos, ó Pai, se for para a tua glória, Pai, nos dê vitória em nome do Senhor Jesus. Amém, querido? Pega a mão do céu, se for em nome de Jesus. Que o grande amor de Deus, as doces consolações do Espírito Santo, aleluia, que o eterno amor do Pai, que todos nós digamos